Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, bora lá! Aula envolvendo aí conjunto dos números racionais, irracionais e também o conjunto dos números reais, galera. Aula muito bacana, muito tranquila também, bastante interessante, muito útil para o seu concurso. Bora lá então, galera, falar aí sobre esses três grandes conjuntos, né, de números. Vamos lá, primeiro aí vamos estruturar para vocês. Conjunto dos números racionais está ali na tela, bem estruturado para você. Pessoal, o que são o conjunto dos números racionais, pessoal? O que são os números racionais? Galera, os números racionais são aqueles números que nós podemos colocar sob a forma de fração, pessoal. Podemos colocar sob a forma de fração. Número racional, posso colocar sob a forma de fração. Número racional, posso colocar sob a forma de fração. Número racional, eu posso colocar sob a forma de fração. Número racional, eu posso colocar sob a forma de uma fração. Então, olha ali a definição bem estruturado para você. Olha ali, ó, os números que podem ser expressos sob a forma, ó, A sobre B, ou seja, forma de fração, sendo A e B números inteiros e B diferente de zero. Então está dizendo o seguinte, ó, eu tenho A sobre B, o A é o numerador, o B é o denominador, o A é o número inteiro, o B é o número inteiro e o B tem que ser diferente de zero, ou seja, o denominador tem que ser diferente de zero. Esses números são denominados números racionais, então são denominados números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. E olha como é que é a definição bonitinha, pessoal. Às vezes em livro vai aparecer assim para você. Na verdade, todo livro de matemática vai trazer para você a definição dessa forma. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Deixar estruturado aqui para você. Olha aqui, ó. Bem estruturado aqui, ó. Ó, Q, conjunto dos racionais, ó. Vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Ele vai trazer isso aqui para você. O que ele está dizendo? Está dizendo que o Q é formado por todos os x, tá? Por todos os x, tal que x é igual a A sobre B. Olha aí, ó. X é igual a A sobre B, com A pertencente aos inteiros, B pertencente aos inteiros. E o B, que é o denominador, tem que ser diferente de zero. Então, pessoal, número racional é todo número que pode ser escrito como uma fração. Se o número pode ser escrito como uma fração, esse número é chamado de número racional. Ah, e o denominador sempre tem que ser diferente de zero. Denominador diferente de zero. Olha os exemplos ali, ó. 1/4, olha aqui, ó. 1/4. 12 quintos menos 9 meios, claro, pode ser negativo também. E aí, galera, vem o quê? Você pode colocar isso aí com números decimais, com número decimal, olha ali, ó. 1/4 é o quê? É 0,25. 2,4 é o número o quê? 12 quintos. Menos 4,5, ó, é o quê? É o menos 9 meios. Então, você chega à conclusão que os números decimais também são racionais. Olha ali, eu coloco para você bem estruturado ali, ó, os decimais exatos, ou seja, aqueles que têm um número finito, número que você consegue contar de casas decimais. Ou seja, o que nós temos aqui? O que é número racional? É número que você consegue colocar sob a forma de fração. Toda fração é número racional. Também o que vai ser número racional? Todos esses decimais, ó, com o número de casas decimais que você consegue contar, chamados decimais exatos. Decimais exatos, beleza? Quando você consegue contar quantas casas decimais tem. Beleza? Eu tenho mais números também que são racionais. Olha aqui, ó. 1/3, por exemplo, uma fração. 1/3 é 0,333333333333 infinitamente. 13 sextos é o quê? 2,166666666. Veja que o 6 é o algarismo que se repete. 14/33 avos é 0,424242 infinitamente.
Esses números são chamados de dízimas periódicas. Tem um número infinito de casas decimais, mas algum algarismo se repete periodicamente. Ou seja, professor, as dízimas periódicas, que são essas dízimas, são esses números com vírgula, que têm infinitas casas decimais, mas que algum algarismo se repete constantemente. Nesse caso, esse número é um número racional também. E aí eu resumo aqui para você os números racionais, ó. Quem são os números racionais? Vão ser todos os fracionários, ó, os decimais exatos, ou seja, aqueles que têm um número que eu consigo contar de casas decimais, um número que eu consigo contar, são esses primeiros exemplos aqui, ó, são exemplos, né? Dízimas periódicas, ou seja, aqueles números em que tem lá um algarismo que se repete, E também, pessoal, os números inteiros, eles também, todos os inteiros, são racionais. Por quê? Porque todo inteiro eu consigo escrever sob a forma de fração. Por exemplo, pega o número 3, que é o inteiro. Eu consigo escrever 3 sobre 1. Pega o número 5, eu consigo, por exemplo, escrever 10 sobre 2. E assim sucessivamente. Eu sempre consigo escrever o inteiro sob a forma de fração. Beleza? Então, olha só, bem estruturado aqui para você, conjunto dos números racionais, beleza? Então, os racionais vão ser todos os fracionários, todos os decimais exatos, todas as dízimas periódicas e todos os inteiros também serão racionais, beleza? Bem estruturado aí. Vamos avançando, galera, vamos avançando. Agora falando sobre o conjunto dos irracionais. Olha só, pensa comigo. Se os números racionais são aqueles números que você não... Aliás, se os racionais são aqueles números que você consegue escrever em fração, sob a forma de fração, o que vão ser os irracionais pela lógica? Então, os irracionais, pela lógica, vão ser aqueles números que você não consegue escrever sob a forma de fração, né? Então, veja, os racionais, racional, escrevo sob a forma de fração. Irracional é quando eu não consigo escrever sob a forma de fração. Então tá aí, ó. Um número é irracional quando não existe uma representação fracionária para ele. Esses números irracionais são quem? Como que você reconhece um número irracional? Pessoal, são dízimas não periódicas. O que é dízima não periódica? Dízima é aquele númerozinho que vai ter infinitas casas decimais. Não periódica significa que nenhum algarismo se repete. Jamais algum algarismo se repete ali. Então é uma dízima não periódica. É o zaralho, tipo 3,5794258. Ninguém se repete. Quando ninguém se repete, é uma dízima não periódica. Outra maneira também de reconhecer raízes não exatas. Raízes não exatas. Como assim, professor? Raiz não exata. Olha só, meu filho. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 100 é 10. Isso eu digo que são raízes exatas. Quando a raiz não é exata, automaticamente vai ser um número irracional. Olha o exemplo. Raiz quadrada de 2. Não existe uma raiz exata para 2. Logo, é irracional. Raiz quadrada de 3 também vai ser irracional. Raiz quadrada de 5, irracional. Qualquer raiz que não for exata será o número irracional, ok? Pessoal, e também alguns números especiais que você deve conhecer, alguns números especiais que é importante conhecer, porque pode aparecer na sua prova. Então, eu dou exemplos aqui, ó, dízimas não periódicas, ó. Dízimas não periódicas, olha aqui, ó. 2,6684362, essa aqui, ó. Nenhum algarismo se repete. Não tem um padrão de repetição. Quando não tem um padrão de repetição, tem que se repetir. Você precisa ter pelo menos um algarismo, 2 algarismos, 3, alguma parte ali que fica se repetindo.
ali não tem. A mesma coisa embaixo, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não tem. Não tem um algarismo, não tem uma parte, um conjunto de algarismos que se repete. Quando não tem algarismo que se repete, é dízima. Chama de dízima não periódica e, portanto, número irracional, ok? Olha aqui, ó, exemplo de raízes não exatas. Olha ali, ó, raiz de 2, raiz de 3. Perceba que não temos uma parte que se repete. Olha aqui, ó, raiz de 2, 1,41421356 e nunca vai ter, você não vai achar uma parte que se repete. Mesma coisa o raiz de 3, olha lá, ó. Raiz de 3 igual a 1,7320508, não vai ter uma parte que se repete. Quando não tem parte que se repete, vai ser, então, irracional. Pessoal, alguns números especiais também, olha aqui, ó, o número π, galera, olha aqui, ó, o famoso número π, 3,1415926535, é a razão, pessoal, ou seja, a divisão. Razão aqui, ó, é divisão. Razão é a divisão entre o comprimento e o diâmetro de uma mesma circunferência, galera. Quando isso acontece, a razão, a divisão entre o comprimento e o diâmetro de uma mesma circunferência, obtemos o número π, ok? Esse número é irracional. Temos também aqui o número de Euler. O número de Euler, olha aqui, o número de Euler. Também é um número irracional, veja, nenhuma parte se repete, é isso que você tem que se ligar. Número irracional é uma dízima não periódica, você não tem uma parte que se repete, ok? Olha ali, o número de Euler é um exemplo disso, o π também é um exemplo disso. Olha ali mais um exemplo, o número de ouro, φ, pessoal, o número φ, chamado de φ, é o número de ouro. Φ, olha ali o Φ ali, ó. Número Φ. Número Φ igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, que dá lá igual a 1,61803398887. Pessoal, então veja aí os números irracionais, galera. São números que eu não consigo colocar sob a forma de fração. Então você vai ter aí, então, dízimas não periódicas, raízes não exatas e alguns números especiais que você deve conhecer, ok? Pessoal, vamos avançando e aí é o seguinte, ó, o conjunto dos números reais, pessoal, ele é formado pela união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Então você tem ali, ó, os racionais, união com os irracionais é igual aos reais. E aqui eu trago para você essa estrutura de relação de inclusão entre conjuntos. Olha lá, ó. Primeiro você tem ali o N de naturais, aí você tem você tem ali os naturais, e aí os naturais estão dentro do Z, que são os inteiros, veja lá. Aí você tem o Z dentro do Q, ou seja, os inteiros dentro dos racionais. E aí você tem, pessoal, ao lado aqui, ó, dos racionais, você tem os irracionais, é o I, e aí juntando todo mundo, englobando todo mundo, os números reais, ok? Então essa é a estrutura, pessoal. Os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais. Aí você forma essa galera desse lado aqui, ó. Cadê? Forma a galera do lado esquerdo. Do lado direito você tem os irracionais. E aí você junta todo mundo e aí você tem um conjunto dos reais, ok? Beleza aí? Bem estruturado para você, então. Falei sobre os conjuntos numéricos. Então, na primeira aula eu falei de naturais e inteiros e agora racionais, irracionais e reais, galera. Vamos então avançando, vamos resolver o exercício, vamos lá. Assinale a alternativa correta, pessoal. Letra A, 0 não é um número natural? Falso, pessoal. Os números naturais são, vamos aqui, ó, avançando. Os números naturais são o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, pessoal. Vai embora, um conjunto infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Pessoal,
Raiz quadrada de 2, na letra B, raiz quadrada de 2 é um número racional? Não, pessoal. É um número irracional. É um número irracional. Raiz de 2 é um número irracional. Lembra? As raízes não exatas. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Qualquer raiz não exata é um número irracional. Letra C, 10 terços é um número irracional? Não, é falso, pessoal. 10 terços é um número racional. Por que 10 terços é racional? Porque racional é aquele número que eu consigo botar na fração. Toda fração é racional. Para ser irracional, eu não consigo colocar sob fração. Irracional não consigo colocar sob fração, ok? Tranquilo? Então, toda fração é racional. Letra D, menos 21 é um número natural. Não, pessoal, não existe número natural negativo. Menos 21 é um número inteiro. É um número inteiro, ok? Letra E, raiz de 9 é um número inteiro. Pessoal, raiz quadrada de 9 é igual a 3, que é o número inteiro sim, gabarito letra E. Beleza, galera? Vamos avançando, vamos avançando. No conjunto dos números naturais, qual é o antecessor de zero? Quem vem antes de zero no conjunto dos números naturais? Bom, se você fizer o conjunto N dos naturais, você vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um conjunto infinito. Vai embora. Pessoal, nesse conjunto aqui dos naturais... Opa, fecha aqui. Nesse conjunto aí, você não tem um antecessor de zero. Antecessor é o que vem antes. Não tem ninguém, não existe alguém que venha antes do zero. O sucessor do zero é 1. É o que vem depois dele, é 1. O que vem logo após dele é 1. Agora, o antecessor não existe. Então, gabarito, letra C de casa, beleza? Gabarito, letra C, tá? Vamos avançando, galera. Assinale a opção que apresenta o número natural. Número natural. Letra A, raiz quadrada de menos 64? Não, pessoal. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é chamado de número complexo. Número complexo, que é raiz de número negativo. Ó, raiz de menos 64. É raiz de número negativo. Isso aí é chamado de número complexo. Letra B, 7 milésimos, pessoal. 7 milésimos, pessoal. Isso aqui é um número racional. Lembra? Fração é um número racional. Ele não é natural. Não é natural. Letra C, 3,555555555. Quando tem essa parte que se repete aqui, ó. Tem essa parte que se repete, ele é um número chamado de racional também. Número racional. Letra D, o 6. Sim, gabarito, letra D. O 6 é um número natural. 6 é um número natural. E na letra E, menos 5, pessoal. Menos 5 é um número inteiro. Lembra lá que os inteiros, galera. Lembra lá que os inteiros, eles são todos naturais e também os seus negativos, seus opostos, né? Então, 5 é natural, menos 5 é inteiro, ok? Então, se você pegar os naturais, você tem todos os naturais. E aí, se você pegar o oposto de cada um deles, você forma o conjunto dos inteiros, ok? Então, gabarito aí, letra D, bem tranquila a questão. Próxima. Julgue as sentenças em verdadeiras ou falsas. Número 1. Está dizendo que 3,555 é igual a 3,5555 infinito. Ó, tá dizendo, ó, aqui tem esse infinito aqui, ó. Essa reticência. Então, obviamente, não é igual a esse número outro aqui, ó. Não é igual. Porque quando você bota 3,555 infinito, continua tendo infinitos 5.
Então, isso aqui não vai ser igual, é falso, então. Não vai ser igual a quando você tem 3,555 só com esses caras aqui. Obviamente não vai ser igual. Número 2. Está dizendo que 0,2222 infinito é igual a 2 nonos. Isso mesmo, galera. Olha só. Se você tem 0,111, isso aqui é um macetinho bem interessante. Ó. Isso aqui é 1 nono. Se você tem 0,222 infinito, infinitos 2 ali, ó, 2 nonos. E assim sucessivamente, pessoal. 0,444 infinito, ó, infinitos 4. Isso aqui é igual a 4 nonos, pessoal. Então, o item 2 está correto. O item 2 está correto. Item 3, raiz quadrada de 9 é igual a 3? Correto também. Item 4, π igual a 3,14 e para ali? Não, pessoal. O π é uma dízima não periódica. Ou seja, significa que o π ele tem infinitas casas decimais que nunca se repetem. Não tem só duas casas decimais. 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Infinitas casas decimais o π. Então, quais estão corretos aí? Apenas o item 2 e o item 3. Apenas 2 e 3 são verdadeiras. Gabarito, letra B de bola. Beleza, galera? Então, tá aí, então, construído o nosso conhecimento sobre números racionais, irracionais e números reais. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!